Jorge falando. Hoje iremos falar um pouco sobre a Idade Média. A Idade Média, gente, foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e o fim dele pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Foi também nesse período, gente, que surgiu e se consolidou o feudalismo, que foi uma organização política, econômica e social baseada na posse de terra. Então, gente, a Idade Média, ela foi um período de transição. Por que um período de transição? Antes, a cultura era voltada mais para os mitos, para as lendas, entendeu? Aí, no conhecimento criacionista e evolucionista. Porém, com a Idade Média, a cultura acaba tendo uma reviravolta. O conhecimento ele passa a se basear mais no conhecimento do ser humano, tem, entrando em destaque a corrente antropocentrista, que tem como homem como centro de tudo, entendeu? Então, gente, os humanistas do século XV e XVI também chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque eles afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso cultural, artístico e filosófico em relação à produção da antiguidade clássica. O conhecimento ele deu uma estagnada, entendeu? Então, sendo assim, a Idade Média recebe o nome de Idade das Trevas por causa desse período de escassez de conhecimento. Só que também ficou marcado pelas pandemias que tiveram como a peste negra, malária, varíola, que eram doenças comuns naquela época. Quanto às características da Idade Média, ela é dividida em duas partes, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V ao século X. Nesse período destacam-se os reinos germânicos, que foram um povo que estabeleceram ao longo das fronteiras do Império Romano suas terras, e os romanos os chamavam de bárbaros por serem estrangeiros e não falarem latim. Os germanos formaram vários reinos germânicos dentro do território romano, entre eles os godos, os visigodos, os ostrogodos, entre outros reinos. Depois teve o reino cristão dos francos, que constituiu o reino mais poderoso da Europa Ocidental. Então, gente, esse pessoal aí, todo mundo atingiu as terras do Império Romano, porque ele entrou em decadência, ele acabou, aí elas se apossaram dessas terras. E também teve a Igreja e o Sacro Império Romano. A Igreja medieval teve um papel importante na sociedade. Foi nessa época que começou a organizar-se com o objetivo de zelar pela igualdade dos princípios da religião cristã e promover a conversão dos pagãos. Então, que a Igreja Católica usaram as cruzadas. As cruzadas tiveram como principal objetivo propagar o cristianismo em todos os reinos, da Europa ou do mundo, gente. Foi um período bem intenso, assim, de muitas batalhas, entendeu? O sistema feudal, conforme ressaltamos no comecinho da aula, que o feudalismo começou a se formar no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. O que foi acontecendo? O Império Romano ele se desgastou. Aí, o que aconteceu? O comércio foi enfraquecendo. Só que aí, com o feudalismo, o que acabou acontecendo? Quem eram os donos da terra, das terras, concediam ao pessoal mais pobre em troca de serviço. Aí, então, é nesse contexto aí que a gente vai começar a falar entre senhores e servos. Os senhores eram quem concedia as terras e os servos eram quem trabalhava. Em troca de moradia, de alimentação, era uma troca que funcionava. Então, pessoal, o que acontecia? Na maioria das vezes, o senhor concedia a terra, o servo plantava
Em troca ele pagava algum tributo e além disso acabaria protegendo os domínios do senhor. Então acabou que predominando a relação entre suzerania e vassalagem, entendeu? Mas daí nós iremos estudar mais a fundo no próximo vídeo. E também foi na Idade Média também que surgiu um dos principais uma das principais civilizações do mundo, o Império Bizantino. O Império Bizantino, gente, a situação dele é uma situação curiosa porque lembra que o Império Romano foi dividido em duas partes, tá? O Ocidente e o Oriente. O Ocidente ele se sucumbiu, beleza. Tanto é que os germânicos apossaram das terras do Império Romano do Ocidente. Até aí tudo bem. Aí o que aconteceu? O que sobrou do Império Romano foi a parte oriental, com a capital na cidade de Bizâncio, lá na Ásia. Aí o que aconteceu? Constantino foi um imperador que foi um dos imperadores assim bem considerados principais do Império Romano do Oriente. Por quê? Foi a partir no governo dele que o Império Bizantino ele se fortaleceu, adotando o cristianismo como religião principal e mudou e graças também e foi nesse período também que a capital do Império Romano do Oriente, que era a cidade de Bizâncio, passou a se chamar Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Então, pessoal, o Império Bizantino ele sobreviveu às invasões bárbaras, o exército bizantino era forte e perdurou por todo o período medieval. Ele durou até 1453, quando os turcos otomanos, com o exército mais preparado, venceram as tropas bizantinas e acabaram dissolvendo o Império Bizantino. E ficou marcado também a Idade Média com os árabes e o islamismo, porque no Oriente Médio, na Península Arábica, nasceu em 630 o islamismo, como resultado das guerras santas empreendidas por Maomé. Lentamente, o islamismo se expandiu por um extenso território, conquistando terras da Ásia, África e Europa. Na Europa, na região da Península Ibérica, entre Portugal e Espanha, principalmente a parte portuguesa. A Baixa Idade Média foi o período que vai do século XI ao século XV. Destacam-se nessa época a crise do feudalismo, as cruzadas e a expansão das sociedades cristãs, o ressurgimento urbano na Europa, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias e a cultura medieval. Então, pessoal, crise do feudalismo por quê? O que foi acontecendo? Tinha relação entre suzeranos e vassalos, beleza. Só que o que foi acontecendo? A economia europeia ela foi se tornando uma economia rural. Só que o que foi acontecendo? Eles estavam produzindo só a conta de sobreviverem. Então, o que a gente tem que entender nesse caso aí? Que para acumular riqueza teria que expandir a economia. E como que eles iriam fazer isso? Investindo no comércio. Então, o que foi acontecendo? Com as invasões que foram tendo com as conquistas de alguns povos que foram tendo durante a Idade Média, na Europa e na Ásia, eles foram conquistando terras, expandindo seus domínios e acumulando riquezas. A partir daí surge o conceito de moeda como troca. Então o povo se vê obrigado a sair do campo e irem para as cidades. Então nesse período aí é marcado pelo êxodo rural. As cruzadas e a expansão das sociedades cristãs. A maioria dos povos que habitavam a Europa na Idade Média eram de origem pagã, tipo os germânicos que acreditavam nos deuses nórdicos, entenderam? Então, o que foi acontecendo? O Império Romano do Oriente
ele montou umas organizações, umas comitivas militares, juntamente com a Igreja Católica, chamadas as Cruzadas, que eram as expedições que tinham como principal objetivo disseminar o cristianismo em todo lugar que passasse, entendeu? Então, gente, é, então foi um período em que o cristianismo ganhou força. Se caso não tivesse tido as cruzadas, seria bem provável que o cristianismo não seria uma das principais religiões do mundo hoje. Depois do renascimento urbano na Europa. Como eu falei, houve a questão do êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram fundando as aldeias, e essas aldeias foram crescendo na base do comércio e foram se transformando em cidades. Então, acabou que acabou que quem não tinha suas terras iriam para onde estava crescendo e populando assim, povoando assim a Europa. O renascimento comercial europeu, o comércio, no começo da Idade Média, o comércio ele tinha dado uma enfraquecida, porém, com, com o livre comércio, com o comércio entre as potências mais ricas, passou a ter um volume maior de mercadorias e de capital. Então, isso fortalecendo o comércio europeu. A formação das monarquias nacionais. Diante de tal crescimento, gente, o crescimento ele geraria uma onda de organização. E o que seria essa onda de organização? Seria tipo uma organização política. Eles teriam que se organizar. Tinha que ter um líder, para cobrar tributos, fiscalizar o reino, guardar o reino, entendeu? Foi aí que surgem as monarquias nacionais europeias, como as monarquias inglesas, francesas. E a cultura medieval também foi ganhando força, porque foi havendo um renascimento, foi começando a voltar alguns elementos da cultura greco-romana, porém houve um mix de culturas com a cultura dos povos germânicos, dos francos, entre outros povos. Então, a queda durante a Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando a península dos Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzido a apenas a cidade de Constantinopla. A queda, em 1453, foi um fato que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Então, os árabes tomaram então os árabes tomaram a cidade de Constantinopla. Então, o que aconteceu? É, acaba assim então o principal império do mundo antigo, o Império Romano. Então, pessoal, aqui foi um breve resumo sobre a Idade Média. Isso aqui é matéria do sexto ano, que a gente começa no sexto ano. Então, o que é interessante a gente entender sobre a Idade Média? Ela foi um dos períodos mais sombrios da nossa história, em virtudes das guerras, das doenças e da disseminação do cristianismo em todo o território. E também, mas nem tudo foi tristeza também não. A Idade Média houve grandes avanços aí, surge o feudalismo, o que foi visto também? O comércio acaba se fortalecendo, é nesse contexto que surge o princípio mercantilista de acúmulo de riquezas. Então, teve suas contribuições positivas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu irei colocar esse vídeo no YouTube também. E até a próxima. Siga o meu canal lá no YouTube, Histórias Sem Fronteiras, com o professor Jorge. Um abraço, até a próxima.